Vocês conhecem alguém que inova, que não tem raciocínio crítico desenvolvido? Até pegando o gancho aí, eu tava vendo hoje de manhã eu tava vendo, tem um livro aqui, 1001 Ideias que mudaram a nossa forma de pensar. E aí tem um tema aqui que a gente introduziu recentemente no nosso método, que é o raciocínio criativo junto. E tem tudo a ver com o lance da inovação, né? Aí tem um cara que chama Eduardo de Bono, que é digamos assim, o idealizador do pensamento lateral, que tem a ver com o pensamento criativo que a gente fala, né? O cara coloca assim que na maioria das situações do dia a dia, certos conceitos, percepções e limitações não são estabelecidas, são apenas presumidas. E a gente coloca como limitação presumida, mas na verdade elas não existem, né? Não existe. E no final o cara conclui esse artigo com a seguinte frase que eu achei genial, assim. Eliminar os defeitos de uma charrete pode produzir uma charrete perfeita, mas dificilmente dará origem ao primeiro automóvel. Exato, É o que tu tá exatamente. falando. Tu pega a fórmula, a receita de bolo, eu vou eliminar o defeito da charrete. Vai no finalzinho, qual é a receita do bolo? Sim, tem uma charrete sem defeitos agora, né? Mas o carro não vai sair nunca sem raciocínio crítico e criativo, né? Exato, exatamente. Eu acho que essa é a grande diferença né, do método raciocínio crítico criativo versus o de Make, né? E tu sabe como é que entrou essa questão? É novo para nós o raciocínio criativo, para mim e para o Rafael, né? A gente tá pesquisando o assunto, é coisa de 2 anos para cá. Foi depois do teu Black Belt, Felipe. Uhum. Tu deve estar ouvindo algumas pessoas aí das turmas novas conversando sobre raciocínio criativo, né? Em que a gente começou a pesquisar, eu e o Rafael começamos a observar as pessoas que mais se destacavam na turma, sabe? Tem aquela curva padrão, aquela curva de Gauss com a distribuição. 5% dos caras são geniais, né? Aí tu vai ter aquele meião assim meio da galera lá que depende de orientação, mas vai. E 5% não vai, né? 50 lá não é para isso, não é para mim e tal, não vai, né? Em termos de resultados e entrega de projetos. E a gente começou a observar o que esses caras dos 5% aqui da ponta tinham, que eram os estrelas, né? Começamos a identificar algumas características em comum deles ao longo das turmas que vieram passando e tal. E como a gente prega, né, que o método científico aumenta o nosso conhecimento, a gente tem que também ir testando e coletando dados, e a nossa coleta de dados é através das pessoas que vão se formando, o comportamento delas e por aí vai. E a gente começou a perceber que essas estrelas tinham elementos de raciocínio criativo no meio. E aí nós passamos acho que 1 ano conversando sobre se entraria ou não, se a gente colocaria ou não o raciocínio criativo aí no meio, e aí começamos a introduzir, né, aos poucos. As turmas vão passando e a gente vai melhorando, né, ao longo do tempo. E aí a gente adicionou esses elementos de raciocínio criativo no meio da formação dos cientistas do bem, né, que na ideia, né, de introduzir essa questão de inovação. A gente precisa dos carros, né? Não podemos ficar só com a charrete. Hoje a gente fala do carro, né? Será que a gente precisa de outra coisa que a gente não sabe? O Uber É, é uma boa. É uma boa. Não sei se mas tem. são essas perguntas que fazem a diferença, que vão fazer a diferença para criar novos produtos, né? Será que a Vocês gente... sabem que hoje pelo menos no trabalho que a gente estava conduzindo, então eu fiz algumas orientações de projeto. E um dos participantes, então, trouxe para mim um projeto e ele me mostrou um rio de oportunidades. Só com o pouco que ele fez com o raciocínio crítico
conduzido pelo menos no projeto, dados preliminares, já mostrou um rio. E aí, com o raciocínio crítico, eu fui provocando ele. Eu fiz 3 perguntas para ele. Com essas 3 perguntas, ele deu 3 passos para trás e enxergou um mar de oportunidades. Então, do ponto que ele estava, ele encontra um rio, e com o raciocínio crítico, eu provocando,